E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal aqui. Se você não me conhece, meu nome é o Lucas e eu queria falar com você sobre algumas coisas sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia e algumas experiências que eu vivi na minha vida, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e bora lá! Bom, o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte, às vezes a gente fica se perguntando... mas Deus usa a gente para curar? Deus usa a gente para curar. E às vezes a gente fica pensando assim, eu tenho que estar num dia bom, eu tenho que estar num dia alguma coisa assim. Mas deixa eu te falar uma coisa, não depende de você, depende dele. Então não importa se você está num dia mal, se você está num dia bom, depende dele te usar. Aí eu queria falar para você o seguinte, às vezes a gente fala assim, eu tenho medo de orar por cura e a pessoa não ser curada. Mas, e se ela for curada? É a propagação do amor de Jesus. Eu queria falar para você uma experiência que eu tive, que eu orei por uma mulher, que ela estava de duas amuletas perto do banco, uma vez que eu estava abastecendo o carro, e eu fui orar por ela. Eu pedi para ela se eu podia orar por ela, e ela aceitou, eu fui orar por ela, e nada aconteceu. Só que daí, no outro dia, um colega meu que viu a situação, que ele trabalhava naquele posto de combustível, ele falou para mim, cara, aquela senhora, ela passa ali todos os dias, ela veio me procurar depois que você foi lá e orou por ela. E ela falou assim, seria muito bom se mais pessoas tivessem a mesma fé que aquele rapaz tinha. E aquilo me tocou. E eu senti a presença de Deus. E aí sim, você fica eu fiquei me perguntando, falei assim, mas ela não foi curada e tal, não sei o quê, mas ela foi sim curada. Por dentro, às vezes ela podia estar machucada, podia estar desesperançosa, sem esperança, e naquele momento ela voltou a ter esperança, ela se sentiu viva, ela se sentiu bem por ver que o evangelho ainda é pregado. E aí, aquilo mexeu muito comigo, sabe? Eu fiquei muito assim, uau, que legal. E aí, outra situação, eu tava num dia mal, eu tinha acabado de descobrir que eu tava com câncer, fazia uns 10, 12 dias mais ou menos, e eu fui com a minha mãe em algumas lojas de imóveis e eu não tava muito bem naquele dia. E aí, 3 lojas que a gente foi, eu tava exausto já, queria ir pra casa. E aí, na última loja que a gente foi, na hora que a gente entrou na loja, uma atendente veio falar com a gente e eu vi que ela tava com uma tipóia no braço. E aí, ela foi atendendo, a gente foi perguntando dos produtos e tal. E aí aconteceu que o seguinte, determinado momento da conversa, eu perguntei pra ela o seguinte... o que aconteceu com o seu braço? Daí ela falou que sofreu um acidente de moto, que recém tinha feito uma cirurgia, que ela tinha rompido 4 dos 5 ligamentos, acho que eram tendões, alguma coisa assim do braço, né, do ombro, e ela não conseguia mexer o braço, não conseguia fazer isso aqui assim, para você ter uma ideia. E aí naquele mesmo momento eu senti uma presença de Deus muito forte, e eu peguei e falei para ela bem assim, em nome de Jesus, ossos, nervos, tendões, ligamentos sejam completamente curados nesse exato momento, no nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? Naquele momento eu me arrepiei todo, eu senti tão forte a presença de Deus, a minha mãe que estava comigo sentiu também, e aquela mulher também. E ela falou assim, moço, eu vou levantar meu braço. Eu falei, então levanta e você vai glorificar a Deus. Em nome de Jesus, eu creio. Naquele exato momento, ela pegou, ela conseguiu esticar o braço completamente para cima, o que ela não conseguia fazer. E aí sabe o que ela fez? Ela falou assim, eu vou tirar essa tipóia porque eu já não preciso mais dela. Resumindo, ela foi curada. Eu estava num dia mal, ele sempre está num dia bem, num dia bom, e ele fez a obra naquele exato momento. Então o que eu quero deixar bem claro para você, não depende de mim, não depende de você, depende dele. A obra é dele. E naquele momento, além da cura daquela mulher, ela estava 2 anos afastada de Cristo e ela voltou para Jesus naquele momento. E isso que é o evangelho. A gente tem que parar de colocar o evangelho dentro de uma caixinha e achar que tudo depende de nós. Mas na verdade, nada depende de nós, depende completamente dele. Ele quem é Senhor das nossas vidas. Então nós devemos entregar a nossa vida para Jesus e deixar com que ele venha trabalhar em nós. Porque nós somos instrumentos dele. Amém? Então se você está com medo de orar, vai com medo mesmo. Porque as coisas vão acontecer, mas não por causa de você, mas por causa dele. Então prega o evangelho, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, me segue lá no Instagram e Deus abençoe sua vida e fui!